Bom dia, meu nome é Érica Costa, sou psicóloga social e clínica e venho fazer esse vídeo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a campanha do 18 de maio. Dia 18 de maio, como muita gente já sabe, como algumas pessoas também não sabem, é o dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse ano, fazendo 18 anos, a campanha, cidades, né, do Brasil inteiro, municípios, estados, trabalham, né, a campanha dentro das escolas, nos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAs, né, os CREAs, que são os Centros Especializados da Assistência Social, também fazem esse trabalho, né, porque já são instituições que recebem diretamente casos de crianças e adolescentes que foram abusados, né, sexualmente. E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, papais, mamães, professores, nós profissionais também entre si, precisamos muito falar, né, e ter essa conversa. E primeiro o que eu vou falar para quem é leigo, né, para quem não tem um pouquinho de entendimento sobre o assunto. Eu estou aqui com a cartilhinha super interessante. Ela fala um pouquinho sobre os conceitos, sobre o que é abuso sexual, o que é exploração sexual, o que é violência doméstica, entre outros conceitos. E o primeiro conceito que eu vou trazer para vocês é o que aborda realmente a campanha, né? Que é o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando estamos falando de abuso sexual, estamos falando quando as crianças e os adolescentes, né, são usados para fins de satisfazer prazer, né, a alguém que tem uma força maior que eles, tem uma idade maior que eles e usa essas crianças, né, para satisfazer o seu prazer sexual. Essas pessoas, elas podem estar dentro das famílias, das crianças e dos adolescentes e também podem ser extrafamiliar, que são pessoas próximas da família, muitas vezes, que usam daquela confiança que tem com a criança e o adolescente para fins de abuso sexual. O abuso sexual, ele pode ter a violência física, ou não, mas a violência psicológica, ela sempre vai estar presente no abuso sexual, porque ela deixa marcas, né? E essas marcas psicológicas sabendo que são as mais difíceis. Quando falamos em exploração sexual de crianças e adolescentes, já é quando as crianças e os adolescentes, eles são usados, né, para o abuso, né, que elas continuam sendo abusadas, mas elas estão ali para fins lucrativos, né, de pessoas que estão por trás dessas crianças e desses adolescentes. Não uma prostituição infantil como algumas pessoas costumam usar, não é prostituição infantil, até porque as crianças e os adolescentes estão sendo obrigados, né, a fazer esse trabalho. Muitas vezes são aliciados, são enganados, são levados para outros estados, para outros países, para esse fim de exploração sexual. Então, é muito importante, né, pais, né, mães estarem sempre de olho nas crianças, nos adolescentes, porque assim, é muito difícil ser percebido quando uma criança e um adolescente ele está sendo, né, abusado e geralmente dentro do âmbito familiar, ou às vezes é percebido e é negligenciado, porque outro termo muito usado, né, quando falamos de abuso e de exploração sexual, é a questão da negligência. A partir do momento que uma criança e um adolescente ele é abusado sexualmente, existe uma negligência. E essa negligência ela pode partir da família, ela parte de nós enquanto sociedade.
ela parte do Estado, porque sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, respalda a criança, né, e diz em seu artigo 4º que é dever da família, que é dever da sociedade, é dever do poder público assegurar a garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Então, assim, Érica, o que é que pode acontecer de uma criança, ela dar sinais que está acontecendo o abuso sexual? Existem diversos fatores, mas entre eles eu gosto sempre de falar sobre a questão da mudança de comportamento dessas crianças e desses adolescentes. A criança ela tem um comportamento e de repente a criança modificou esse comportamento, seja aquela criança que era agitada e ficou meio quieta, meio reprimida, ou aquela criança também que era muito tímida e começou a ter uma agitação. É algo que a gente precisa ver o que foi que aconteceu, porque quando as crianças e os adolescentes eles mudam de comportamento, algo aconteceu. E aí é onde a escola também entra, porque os professores, né, estão diretamente ligados a essas crianças e esses adolescentes por uma boa parte, né, desse dia. A escola ela vem como a construção da segunda família. E é na escola também que começa a desencadear fatores decorrentes do abuso, né, sexual. A criança pode passar a ter um desempenho escolar menor, né? Ela pode começar a ter essa mudança brusca de comportamento. A criança pode desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver uma depressão. Esse ano, o Paraná, ele está fazendo uma campanha do Esse Choro, Não Engula Esse Choro, né? Que é o choro da criança que foi abusada sexualmente. Muitas crianças, elas expressam que algo está indo errado através do choro, mas a gente sabe que não é todo mundo, né, que se expressa da mesma forma, então a gente precisa ficar realmente muito atento. Crianças que estão chegando às vezes machucadas, né, na escola e dizem, ah não, eu me machuquei porque estava brincando, e começam a inventar desculpas. É preciso chegar até essa família dessa criança e entender o que está acontecendo, porque quando há essas mudanças de comportamento, sem dúvida alguma, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é descartar a possibilidade, né, que essa criança sofreu de abuso sexual, né? Ou alguma tentativa, porque sabemos que muitas vezes o ato sexual ele não chegou a acontecer, né? Mas a criança ela tá ali sendo aliciada por um adulto que está mostrando pornografia, está fazendo ela ver vídeos, ela ver filmes. A gente sabe que a internet também é um perigo muito recorrente para essas crianças e para esses adolescentes. Então é algo que a gente precisa estar em constante contato. Quando chega, como eu sou psicóloga social, né, eu trabalho em CRAS, que é um centro de referência da assistência social, onde nós tentamos a todo momento fazer a prevenção, né, para essas demandas, mas que muitas vezes elas chegam também a nós quando já tem acontecido e quando a gente não tem um CREAS, nesses municípios o CRAS é quem acaba fazendo essa função. Então a gente está todo o tempo prevenindo, não é algo que é para ser feito só em maio, né? Maio eu tô até com essa blusinha laranja. Estou sempre usando laranja esse mês de maio para chamar a atenção, né? Que é o Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas durante o ano todo, nas escolas, nos grupos de convivência, devemos parar um pouquinho e fazer algum trabalho sobre esse viés. Não diretamente falando do abuso e da exploração sexual, podemos trabalhar o corpo, podemos trabalhar a sexualidade com os adolescentes, porque a partir do momento que estamos fazendo educação, né, em sexualidade para essas crianças e para esses adolescentes, nós estamos prevenindo o abuso sexual. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas é tão difícil falar sobre isso. É muito difícil para a nossa sociedade falar sobre questões que ainda são tabu. E o sexo, a sexualidade ainda é um desses tabus. Conversando agora um pouquinho, né, de profissional para profissional, a gente acaba sempre fazendo muita coisa na época da campanha. Tem uma dimensão muito maior,
mas esse ano eu fiz uma construção de uma capacitação para profissionais no município onde eu estou atuando, né, no Ceará. E eu trabalhei a questão do eu sexual, né, com os profissionais da educação, da assistência social, da saúde, trabalhando um pouquinho a questão dessa sexualidade, né, como é que a gente se encontra, né, enquanto profissionais para atender essas demandas. E assim, foi uma discussão muito rica, de muita troca, porque muitas vezes nós sabemos que esses profissionais também não estão preparados para lidar com essas demandas. Então é algo que a gente precisa o ano todo, a gente está em algum momento pontuando essas questões. Para a educação infantil, que a gente sabe que é um pouco mais delicado estar se trabalhando com crianças bem menores, temos também várias indicações de vídeos, temos aí o livro Pipo e Fifi, né, que qualquer pai, qualquer mãe pode colocar na internet, pode ser baixado como PDF, as escolas também, e estarem trabalhando também um pouco a questão desse corpo, né, das crianças começarem a se descobrir, porque existe um mito muito grande também em relação a esse tema, que só as meninas, né, são vítimas de abuso sexual. E sabemos que isso é um mito, porque também acontece entre meninos e também acontece entre adolescentes mais velhos que abusam crianças menores. E assim, é tão interessante a época da campanha que a gente vê na prática que a partir do momento que a gente começa a conversar, que a gente começa a questionar e trazer esse trabalho, né, para os grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, falando bem da minha área social, a gente começa a descobrir casos de abusos, porque é como se as crianças se encorajassem para falar, né? E no que elas falam, no que elas se expressam, porque o corpo fala muito, a gente começa a perceber algo, né, que está relacionado ao abuso sexual. Então, é uma campanha de suma importância e que a gente precisa estar muito atento, né, às nossas crianças, os nossos adolescentes, e a gente prevenir, porque o melhor trabalho, sem dúvida, é o de prevenção. Mas se não tiver mais como prevenir, a gente não se calar, né, diante desse choro, diante desse abuso. Precisamos procurar as autoridades, precisamos procurar os CRAs, os CREAs, os conselhos tutelares, né? As crianças podem se encorajar a falar com algum adulto que elas tenham confiança, como professor, que eu sei que reflete muito como familiar, mas a gente não se calar diante do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então era essa a mensagem que eu queria passar, espero que tenha contribuído de alguma forma, né? E que a gente espalhe muito essa campanha em todo o Brasil.